Olá amigos, bem-vindos à cozinha da Nandinha. Hoje resolvi apresentar-vos um bolo que eu inventei. Aqui no outro dia, já quase há 2 meses, resolvi vir para a cozinha fazer um bolo para o lanche. Um bolo simples, aquele bolo que se costuma fazer. 4 ovos, 200 gramas de farinha, 200 gramas de manteiga e 200 gramas de açúcar. Cada ovo, se for do tamanho L, geralmente pesa 50 gramas. Ora, 4 ovos, 200 gramas. Chama-se o bolo 4 quartos. Eu vim para a cozinha e fui ali à despensa. Fui à despensa e dei com bocados, restos de outros bolos e até de outras coisas que eu tinha cá. Nessa ocasião só tinha uvas passas e tinha amêndoa. E eu então piquei-a toda como eu a tenho aqui. Mas este bolo é diferente dos 4 quartos e vou começar a apresentar. Vocês vão ver como é. Tenho aqui, nestas duas manteigas, 250 gramas de manteiga. Se eu ponho 120 de uma, ponho 130 da outra. Ora, eu balanço entre um e outro para dar 250. Esta manteiga é uma manteiga vegetal. É a manteiga de coco. Eu geralmente compro em Espanha e geralmente tenho esta manteiga para fazer caril. Cozinho a galinha para fazer caril. Ora, eu vou-vos mostrar. Tenho aqui gordura de coco. É esta manteiga. Eu quando for colocar a derreter um bocadinho, que ela é muito dura, demora mais tempo do que a manteiga nossa, a comum. Demora mais tempo a derreter. Tenho aqui 250 gramas de açúcar. Este é mascavado. E este é açúcar de coco, mais escuro. Vou-vos apresentar que é para vocês verem. Açúcar de coco. Eu, como vou à Espanha, trago de lá. Não estou a dizer que não exista cá, mas eu ainda não encontrei. E trago, até quero ir lá para comprar mais. Depois tenho 250 gramas de farinha. Esta é maisena e esta é farinha de trigo. Eu no outro dia até fiz um bolo aqui em casa, o bolo de limoncello. Levou licor de limoncello e levou também raspa de limão. Então, nestas farinhas, coloquei também farinha de arroz. Por exemplo, são 250 gramas, 100 de maisena, 100 de farinha triga normal e 50 de farinha de arroz. Quando se faz um bolo com farinha de arroz, o bolo desfaz-se, porque a farinha de arroz não ganha aquela elasticidade como quando fazemos com farinha de trigo. Quando fazemos com farinha de arroz, colocamos sempre farinha de trigo para fazer a ligação. Ora, tenho assim então 250 gramas, metade de maisena, metade de farinha normal. Tenho aqui 2 colheres generosas, 2 colheres de chá de fermento. Tenho 7 ovos. Geralmente são 6, mas como eles não são muito grandes, ponho 7. E até se fosse mais pequeninos, até colocava 8. Vou depois colocar aqui 1 a 1 as gemas, uma a uma, e vou bater as claras em castelo. Depois tenho aqui uvas passas, tenho aqui tâmaras que eu piquei-as, tenho aqui nozes de amendoim e amêndoa. Posso-vos mostrar. Está aqui a amêndoa, o resto coloquei tudo. Aqui tenho a amêndoa, aqui tenho as tâmaras e aqui tenho coco ralado, que também vou colocar um bocado de coco ralado. Ora, vou principiar a colocar aqui o açúcar e aqui o outro açúcar. Vou derreter a manteiga, primeiro a de coco, e vou adicionar e vou bater muito bem. E depois a manteiga normal. A manteiga normal, meio minuto chega para derreter. Mas esta manteiga lá talvez 1 minuto e meio para derreter. Eu não vou derreter totalmente. E vou misturar aqui com o açúcar. Ora, tenho aqui a manteiga normal, não está toda bem derretida.
para eu misturar. E depois tenho aqui a manteiga de coco. Como vocês veem, não ficou toda derretida. Vou misturar esta, muito bem. E eu vou fazer o bolo todo à mão. Eu podia fazer à máquina, mas gosto mais de fazer este bolo à mão porque apanha mais ar e fica mais fofo. Naturalmente vai-me dar mais trabalho porque eu vou ter que bater bem aqui à mão. A única coisa que vou fazer à máquina vai ser bater as claras em castelo. Ora, vou adicionar este também e agora vou bater bem isto tudo. Até clarear um bocado aqui o açúcar. Naturalmente este bolo vai ficar um bolo escuro, porque o açúcar também de coco é difícil de derreter, mas quando for ao forno ele vai derreter e vai ficar diferente e muito saboroso este bolo. Ora, eu agora vou bater aqui um bocado de tempo. Já batei aqui 5 minutos, como vocês veem, já dobrou ou duplicou de volume. Sempre a bater. Agora vou juntar os ovos um a um. Coloquei aqui sal, uma pitadinha de sal. Porquê? Porque o sal vai dar o paladar. Fica mais saboroso o bolo quando leva umas pedrinhas de sal. Vou partir os ovos um a um e vou colocar as claras ali e as gemas aqui. Vou juntar as gemas uma a uma e as claras vou colocar ali para bater em castelo. Agora vou juntar as gemas uma a uma e bater. Estou a colocar aqui a última gema e aqui a última clara. Ora, vou bater as claras em castelo e vou misturar aqui a última gema. Se colocarem 6 ovos, é a medida certa. Eu coloquei 7 porque os ovos não eram assim grandes. Se forem até mais pequenininhos, até colocam 8. Vou bater bem, agora misturar isto e vou deixar descansar um pouco enquanto eu vou bater as claras em castelo. Tenho as claras batidas em neve, vou colocar aqui ao lado. Vou adicionar o fermento à farinha. Aqui coloquei na farinha maisena, ou como podia também colocar ali na farinha de trigo. Tenho aqui uma peneirinha, vou colocar aqui um bocadinho de farinha. E vou peneirar, que estes grumos depois eles vão desfazer-se todo. E vou adicionar aqui a farinha aos poucos. Dá um bocadinho de trabalho, mas sem trabalho também não fazemos nada. E assim aos bocadinhos vou adicionar a farinha toda. Estou a primeiro adicionar a farinha de ira normal ou de trigo normal e depois vai ser a farinha que é a fécula. Vai ser depois. Agora que adicionei as farinhas e bati bem, eu gosto de uma vasilha assim, redonda, porque assim podemos ir buscar tudo que está no fundo. Vou adicionar o coco, aí umas 2 colheres de sopa de coco.
adicionar as uvas passas. Aqui as tâmaras, a amêndoa, o amendoim e a noz. E vou misturar tudo. Está tudo misturado, vou juntar as claras batidas em neve. É pouco mais que envolvê-las. Já liguei o forno a 180 graus, já pré-aqueci, coloquei-o quase logo no princípio e já está quente. Agora vou misturar as claras, vou untar a forma com manteiga e polvilhá-la com farinha de trigo. Tenho aqui a forma untada com manteiga e polvilhada com farinha. Agora vou colocar aqui dentro a massa e vou colocar no forno 25 minutos sem tirar fora a 180 graus. Já coloquei o forno a aquecer a 180 graus quando principiei a fazer. Vou cobrir com a folha de estanho e vou colocar no forno. Prontinho para ir para o forno. Colocar a folha de estanho, a parte brilhante, para dentro. Agora vou colocar no forno e daqui a 25 minutos vamos ver. Tenho aqui o bolo pronto. Vou virar aqui para cima para arrefecer e depois irei colocar aqui nesta boleira. Levou precisamente 35 minutos a 180 graus. Nunca tomem esta medida por certa, ou este tempo, porque no vosso fogão pode levar mais e pode levar menos, conforme a intensidade dele. Enquanto o bolo esteve a cozer no forno, lavei a louça que sujei e arrumei a cozinha. Tenho aqui o meu peixinho em cima do meu fogão. Tenho aqui embaixo já um pano alusivo ao Natal. Fui eu que depois bordei estas continhas todas, estas pérolas, uma a uma. E já está tudo arrumado. Agora aguardo que o bolo arrefeça para colocar na boleira e depois cobrir aqui com a mãe Natal. Vou colocá-la aqui ao lado para depois cobrir. Aqui ao lado tenho um licor que já está a macerar, fará amanhã 15 dias. Depois irei decantá-lo para colocar em garrafas. Aqui está o bolo já na boleira. Parti uma fatia para vocês verem como ficou fofo. É um bolo muito fofo. Quem tiver uma forma redonda no fundo, pode depois colocar fruta cristalizada por cima, montinhos de açúcar, como se costuma dizer, açúcar em pó ou icing sugar, que se colocar ainda em quente, carameliza um bocado. Eu coloquei tâmaras, uvas passas e amêndoa, amendoim e noz picada. Quem tiver fruta cristalizada pode colocar outros frutos que tenham já em casa, de fazer outros artigos, pode utilizar.
Espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo, que tenham aprendido um modo de fazer um bolo diferente. Este bolo fui eu que inventei, nunca vi em nada. Experimentei por primeira vez, segunda, terceira, até chegar a um ponto de eu dizer, é assim que deve ser feito. Despeço-me de vocês, enviando um beijinho para todos e um sorriso na cara. Se não for um até breve, será um até já.